Uma alegria imensa nos encontrarmos na casa de Meimei, hoje rogando a Ismael, como disse bem o nosso irmão, né, um dia importante de eleição em todo o país, então que o anjo Ismael proteja essa nação. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos. Mais especificamente, o item que fala nesse capítulo sobre o homem de bem, que é o nosso grande desafio quanto encarnados. E aí vem a primeira pergunta, já que o Espiritismo, ele é filosofia, além de religião e ciência. Você se considera um homem de bem? Kardec vai perguntar lá no Livro dos Espíritos, na questão 918. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, sem sombra de dúvidas, nós estamos aqui para evoluir, para chegar ao topo, e esse é o nosso grande desafio, é essa escalada. Somos criados simples e ignorantes, todos, zero moral, zero intelecto. E temos essa escada para percorrer, né? E de espíritos imperfeitos para bons puros, nós sabemos somente Jesus, mas nós haveremos de lá chegar. Então, para nos tornarmos homem de bem, como nos pede o Evangelho, o que nós temos que desenvolver? Essas virtudes são pouquinhas, não? Começa pelo autoconhecimento, por isso que as palestras sempre falam em reforma íntima, em viagem interior, para quê? Para o homem se conhecer, aonde ele tem que melhorar. Então, características do homem de bem: fé em Deus e confiança, esperança, resignação, beneficência, solidariedade, fraternidade, alteridade, caridade, perdão, indulgência, compreensão, perseverança, bondade, humildade, dedicação, finalmente, amor. E aí, diante desse quadro complexo, a gente pergunta o que fazer para se ser uma pessoa de bem. Vamos lá, depositar a fé em Deus, então uma confiança na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, acrescentado com fé no futuro, que nada mais é do que esperança, colocando os bens espirituais acima dos materiais, resignação diante das vicissitudes da vida, das provas, das expiações, beneficência, doses abundantes aí de caridade, de amor ao próximo, pensar antes nos outros, aí vem o quesito da solidariedade. Olha só, fraternidade, ser bom, benevolente para com todos, sem distinção de raça, de crença, ter alteridade, ou seja, respeitar as pessoas que pensam diferente de nós, caridade, que é a bandeira nossa do Espiritismo, né? Não podemos esquecer, perdão, esquecimento das ofensas, no sentido de esquecer não, porque a nossa memória não esquece, mas não alimentar ódio, rancor, desejo de vingança, indulgente, porque assim como os outros têm fraqueza, nós também temos, compreensão, não evidenciar os defeitos alheios, ou seja, lembrar aí da lagarta que vai se transformar numa borboleta, nós vamos chegar naquela escadinha lá, mas para isso nós temos que ter perseverança, bondade, humildade, humanidade, tratar os subalternos com bondade, com benevolência, todos somos irmãos, dedicação, outro atributo que é o amor, finalmente, respeitar todos. Aí a gente vai entrar na fauna, na flora, todos os seres vivos. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce
por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha a todas as demais. Então, olha só, uma tarefinha para nós aqui encarnados, né? E aí a gente fica pensando, quem de nós se enquadra em todas essas qualidades, essas características? Ou quem a gente conheceu, e aí a gente vai logo lembrar de Jesus, que reúne todas elas, Chico Xavier, agora nós temos aqui, próximos de nós, teve Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, ou então indo além, né, Francisco de Assis, Eurípides, para identificar alguns que passaram por nós, porque se a gente ficar falando só no quadro, nós vamos ficar falando só na teoria, que é importante, que é a base, mas e a prática? É o exemplo que arrasta, porque se a gente tem um exemplo de que alguém conseguiu, nós também conseguiremos, né? Então hoje nós vamos refletir no seguinte, planeta com o quê? 8 bilhões aí de habitantes, né? Muitas vezes pode ser que estava aí morando bem pertinho de nós e nós não fomos. Quem daqui conheceu o Chico Xavier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, é a casa com mais pessoas que tiveram a oportunidade de beijar aquela mão abençoada e agradecer, não é? Mas hoje nós vamos rememorar um homem de bem, que não nasceu no Paraná, mas que veio para cá e que morou aqui, bem próximo de nós. Hugo Gonçalves, o homem de bem. Olha só, hoje, dia 6 de outubro, aniversaria Hugo Gonçalves. 6 de outubro, não seria essa palestra hoje, a minha palestra era para umas semanas atrás, mas como nada é por acaso, foi justamente trocado para essa data. E quem foi esse homem que era respeitado por outros religiosos, pelo prefeito ou pelos prefeitos que passaram por Cambé, cidadão honorário de Cambé, deu aí o título à creche, escola, desfilava, como nós vamos ver aqui, ó, em carro aberto, nos seus 100 anos, o Gonçalves desfila em carro aberto, emocionando toda a cidade. Quem aqui, claro que tem familiares aqui, né, do seu Hugo, mas quem aqui conheceu o seu Hugo? Mais próximo, aumentou, mas bem pouquinho, né, porque estava tão pertinho. Tanto que deu aqui, ó, origem ao Dr. Geraldo Peixoto de Luna, para quem não conheceu, está no plano espiritual, né, for aqui juiz de direito, amigíssimo do seu Hugo, e ele reúne as poesias do seu Hugo nesse livro. Luciano, depois você pega aqui, tá aqui na pastinha. A Voz de uma Alma Poetisa. A doutora Jane Vilela, que vem aqui com lindas palestras para vocês, além de Jerônimo Mendonça, ela era amiga dileta do seu Hugo, também nos trouxe, só um minutinho. Para quem quiser ver depois, ó, é esse aqui que eu mostrei. E esse aqui, da doutora Jane. Seu Hugo, que deu aí a homenagem, doutor José, olha só que interessante, aqui na abertura ele falou que essa casa fez a coletânea, né, do Dr. José Vieira de Paula, tem lá as reflexões espíritas no canal do Meimei, mas quem que introduziu o Dr. José na doutrina espírita? Seu Hugo. O Dr. José sempre passava, via seu Hugo lá no portão, na casa, até que um dia ele chegou e deu origem aqui à Casinha do Pão, para quem não conhece, lá no Jardim Pacaembu, Núcleo Espírita Hugo Gonçalves. Divaldo até esteve já nessa casinha e disse que essa casa, cada tijolo foi colocado com muito amor. O doutor Geraldo de Luna homenageou o seu Hugo quando ele fez 88 anos com esse poema. A Hugo Gonçalves e seus 88 anos. Era o céu mais azulado,
O sol estava mais rubro, mais verde a relva do prado, naquele 6 de outubro, de um ano de antigamente, de alguma constelação, uma estrela despencou e foi cair em Matão, alegrando muita gente, pois ali reencarnou, com a ajuda de Carbar, quem já dera o que falar, pelo bem que semeou, esse menino arteiro que pagava com poesia as artes que praticava, e por isso já trazia bem decorada no bico aquela do tico-tico, que com a noiva dançava o samba, valso, tango, que chegou a plantar frango de enorme sabedoria. Mesmo sem ter faculdade, por graça do Criador, de alma um pescador, comendo doce biscoito, chegou aos 88, mais forte do que um trem. Vamos orar, todo dia pedindo a grande alegria de ver o seu Hugo no 100, sem querer. Dr. Geraldo faz uma profecia, porque realmente ele chega aos 100 anos. Então, Hugo Gonçalves, ele reencarna no dia, hoje estaria aniversariando, né, 111 anos, 6 de outubro de 1913. O parteiro foi nada mais, nada menos do que Carbar Schutel. Para nós, o bandeirante, né, o espírita número 1, o bandeirante do espiritismo. E Carbar Schutel gostava muito de Victor Hugo, escritor. Então ele pediu que, em homenagem ali àquele parto que ele fizera, o seu Hugo chamasse Victor Hugo. Mas a mãe, Dona Cândida, não gostava do nome Victor, então ficou Hugo. Aqui só a título de curiosidade, Carbar Schutel, quando criança. Aqui Carbar Schutel, numa reunião mediúnica lá em Matão. E aqui o centro espírita que ele fundou, o Clarim. Para ter um pouquinho mais a ideia de quem é esse espírito Carbar Schutel, ele é um dos coordenadores da cidade espiritual, não é o nosso lar, é Alvorada Nova, a quem a doutora Jane, que vem sempre fazer as palestras, né, homenageia aí o nome do centro dela em Cambé, é Alvorada Nova. Carbar Schutel, um dos coordenadores dessa cidade, que é mais evoluída do que a do nosso lar. A gente tem nosso lar como modelo, né, mais falada, mais comentada, mas podem ler esse livro. A Alvorada Nova fica sobre a cidade de Santos, na psicosfera. E aí a gente tem o que ali perto? São Vicente, né, que foi o segundo centro espírita fundado no Brasil, foi em São Vicente. Bom, Carbar Schutel também tinha aí o Clarim, o jornal, a redação do Clarim, ele coordenava. E que espírito é esse, Hugo? Aqui vocês têm a evangelização infantil, olha a importância da gente perceber os talentos das nossas crianças, claro, desenvolver aqueles que necessitam de um amparo, mas também observar a luz que essas crianças já trazem, porque aos 12 anos de idade ele já revelou uma boa, como vamos dizer, a tendência literária, e passou a escrever para o jornal O Clarim, que foi fundado por Carbar Schutel, né? Então vamos relembrar aqui um poema que o seu Hugo escreveu aos 12 anos. Minha oração. Jesus, educador da humanidade, que dissestes, deixai que os pequeninos comigo venham ter. Ensina-me a formar os paladinos da justiça, do bem e da verdade. Ensina-me a ensinar o bem viver com palavras, exemplos e carinhos. Dá que eu conduza ao porto desejado essas almas em flor. Que cada coração por mim tocado tenha o perfume dos rosmarinhos, onde esteja o divino amor. Que eu nunca seja pedra de tropeço, que eu nunca escandalize uma criança, que eu saiba respeitar seu coração. Esse dom de educar que não tem preço, talento, esforço, amor, inspiração. Mais uma vez, esse dom de educar que não tem preço, talento, esforço, amor e inspiração. Já um prenúncio da sua tarefa com as crianças. E olha só, o dom de educar, seu Hugo desencarna em que dia? No dia do professor. Então ele completa 100 anos e no dia 15 ele retorna à pátria espiritual. Então, a partir dos 13 anos, ele passa a trabalhar com seus irmãos
executando aí a tarefa, né, na pedreira de quebrar pedras com o seu pai e seus irmãos. Olha o instrumento dele aí, a marreta, né? Na adolescência, ele conhece a mãezinha, que ficou conhecida como mãezinha de Cambé. O pai não permitia dela o namoro, né? Mas se casaram no dia 21 de setembro de 1935, quando o pai da Dona Dulce já havia desencarnado. Lá já com o filho Carbar, eles se mudam para a região de Campinas. Também continua quebrando pedras. Retornou depois de um tempo a Matão, já com o segundo filho. Então Emanuel nasce em Campinas, teve 2 filhos, para continuar ali o trabalho. E depois da pedreira ele vai trabalhar em fazendas na proximidade de Matão. Mas não tem como falar do seu Hugo sem falar de Luiz Piscinin. Amigos que eram, né, essa amizade que já vem aí da pátria espiritual, esses laços espirituais, eles eram muito amigos. E o Piscinin, morando aqui em Cambé, nessa região, ele presenciou um fato muito triste. Aquela época fez muito frio e uma criança morreu congelada ali em Cambé. Isso tocou muito o coração de Piscinin. E ele foi para o Rio de Janeiro, mais especificamente em Nova Iguaçu, e viu lá uma instituição fundada por Leopoldo Machado. E chamou muito a atenção dele a esposa do Leopoldo Machado, Marília Barbosa, porque ela acolhia aquelas crianças desamparadas. Essa imagem ficou gravada no seu coração. Quando ele retorna, então, né, ele vai ter um projeto de vida que nós já vamos ver. Mas antes disso, e nesse interim, 47, o seu Hugo vem para o Paraná, fixa aqui a moradia na região de Londrina, continua trabalhando na administração de fazendas até 53. Luiz Piscinin, então, reúne um grupo de amigos e resolve fundar o lar, dado aquela criança que marcou seu coração, e põe homenagem aqui à grande Marília Barbosa. Ele convida a Dona Soledade para dirigir o lar, para ser a diretora do lar. Piscinin e o paizinho eram irmanados no mesmo ideal da verdadeira caridade. E o que acontece? A Dona Soledade desencarna, ela fica só 3 meses no cargo, e aí ele convida o paizinho, e a Dona Dulce e o paizinho não queriam de jeito nenhum assumir o lar. Então eles fizeram uma proposta: nós vamos assumir, mas apenas por 3 meses. E assim, quando a Dona Soledade desencarna, ele assume aí algumas fotos, né, ao lar. Ele vai na inauguração, antes disso, e ele conta lá na inauguração, ele, que nós vimos aí que sempre tinha uma preocupação, desde os 12 anos com esse poema, dá para ver que alma é essa, né? Com as crianças. Ele queria ver as crianças felizes, desde pequeno mesmo com as suas dificuldades. Ele queria dar atenção aos menos favorecidos. E, né, ele vai narrar o que ele sentiu na inauguração do lar. Tínhamos a impressão de estar entrando em um mundo diferente. Transpondo as portas do lar, sentimos a presença dos espíritos amigos que lutam pelo bem da humanidade, que estão mais próximos aonde há esse tipo de trabalho. E sempre que se entra onde os bons espíritos dominam, temos a impressão que estamos num local diferente. Aqui foi dito há pouco os trabalhos que essa casa desenvolve ligado aqui ao lar também. Então a gente sente essa vibração, onde há um trabalho no centro que não é apenas de estudo, também de estudo, mas que tem esta parte caritativa. A gente sente, né, Sônia, a vibração desses espíritos amigos que estão próximos. Então parece que a gente está entrando num ambiente todo espiritual. E ele então recebe já na inauguração uma dica do presidente da Federação Espírita do
Paraná, que diz a ele que ele deveria sim assumir o lar. E alguém pergunta depois da inauguração se ele iria escrever alguma coisa sobre a inauguração, e ele diz o seguinte: não, a minha pena é pobre demais para essa tarefa, e a obra vai falar por si e pelos seus obreiros. É lógico que ele fica até desencarnar. Então, aqueles 3 meses passaram, e aí ele chega para o Piscininho e vai dizer, ó, terminou o prazo. Eu falei que eu só ia assumir 3 meses até você encontrar alguém. Mas a dona Dulce, que a princípio não queria, foi ela que disse, não, aqui nós vamos ficar. E ficaram, e até o final da sua existência ali à frente, depois nós sabemos que não é mais lar, né, mas à frente ali da creche. Ao seu lado, então, tinha essa grande companheira, assim como Leopoldo Machado tinha Marília Barbosa, o seu Hugo tinha a mãezinha, Dona Dulce, Ângela Calef Gonçalves. Aqui as suas noras, né, casado com os 2 filhos, com a Terezinha, quem nós estimamos muito, a Maria José. E na época foi muito difícil, porque a Dona Dulce, quando ainda era Dona Soledade, ela ia todos os dias de madrugada, 5 horas da manhã, ajudar a Dona Soledade, ficava o dia inteiro. Eram apenas 16 meninas, mas não tinha funcionário, tinha que lavar, fazer o almoço, cuidar das meninas. Então, quem que ajudava? A nora, Maria José, é uma das meninas do lar. Ela tinha 8 anos, então eles colocavam ela para ajudar as mais pequenininhas. Certa feita, houve a gripe asiática e na época eram 34 meninas, todas foram acometidas. Teve que ter uma junta médica, a gente não vê esses, né, poréns que acontecem. E eles não contraíram a gripe, né? E aí foi nessa época que resolveram contratar a primeira empregada no lar. É um relevante serviço aí prestado à comunidade, não tem tempo hábil de falar tudo quanto o seu Hugo semeou, plantou, mas ele tinha o reconhecimento municipal, nós já falamos, estadual, e vocês vão poder encontrar também nacional. Além do lar, tinha a creche, então não era só o lar para quem não tinha casa, a creche também facultava aí para as mães que não tinham de deixar poder trabalhar, né? Mas não era só isso. O clube de mães, o gabinete dentário, atendimento médico, os alimentos distribuídos, que continua até hoje, não é? Olha só que interessante. Quando o seu Hugo completou 100 anos, teve 2 festas, uma foi no lar, e a gente ajudou, como a gente tem a da área de restaurante, né? E foi num domingo. E no dia anterior a gente foi fazer o que se chama pré-preparo do almoço. Descascar as batatinhas, essas coisas. E uma das funcionárias que eu levei lá, ela era católica extrema. E aqui, nesse local, tinha as verduras para distribuição, porque era sábado. E ela vai até lá, curiosa, né? Olhou e depois ela me chamou e perguntou, escuta, o que acontece que eu nunca vi um brócolis tão verde, tão brilhoso, parece que fala com a gente. Aí eu tentei, em outras palavras, explicar a energia do local, a energia do seu Hugo de amor, né? Mas não foi só isso, só o lar que foi fundado. Aquela época, nós tínhamos muitos retirantes, pessoas que vinham do norte, do nordeste, à busca do nosso ouro. Qual que era o nosso ouro? O café. Então vinham iludidos, chegava aqui, não tinha onde ficar. Então funda-se também um albergue noturno, Jesus de Cambelli. Foi fundado em março de 49, também pelo Piscinim. E depois quem assume? Seu Hugo. Seu Hugo, então, tinha as portas abertas. Não era somente como a gente, né? Vou falar mal de nós mesmos, que a gente escolhe um dia, o nosso dia lá é sábado. Então a gente vai trabalhar no sábado, bate o cartãozinho, vai lá, aplica o passe, vai embora. Não, a casa dele era aberta. Além aqui do albergue, as pessoas batiam, queriam atendimento fraterno, queriam, enfim, um agasalho, um alimento. E o albergue funcionou durante 27
anos, atendendo a última pessoa que está na ata, 46.233 pessoas, 24 horas, não esquecendo a valorosa Dulce sempre ao seu lado. E as filhas aqui, não tem como reunir, né? Certa feita ele reuniu algumas delas, porque casaram, uma está no Japão, enfim, espalha-se pelo mundo todo. Mas não foi só isso, Piscinin também funda, na década de 40, o Centro Espírita Allan Kardec em Cambé. E o seu Hugo dirigiu o centro até a sua desencarnação em 2013. O auditório lá era sempre lotado, ele valorizava muito, né, coral, as apresentações musicais, a arte, o teatro, e as palestras vinham palestrantes de todos os locais, e ficavam hospedados aonde? Eliseu Mota, Felipe Salomão, Terezinha de Oliveira, Richard Simonetti, a gente ia ficar aqui a manhã inteira falando, né? Raul Teixeira, quem eu tive a oportunidade de assistir lá no Centro Espírita Allan Kardec, Divaldo, a princípio, ficava hospedado na casa de Hugo Gonçalves aqui, eu lembro até a palestra que eu fiz esse dia aqui. Maria de Nazaré, olha só, aqui o Bacelli, né? Raul Teixeira, saudosa Dona Luzita de Rolândia, olha aqui, prestem atenção, Divaldo está beijando a mão de Hugo e não o contrário, como nós fazemos. A saudade fica, né? Hugo, então, fazia o expediente todos os dias, era como se fosse um assíduo funcionário, mas ele vivia só da sua aposentadoria, né? Não recebia nada por isso. Eu lembro que certa feita fui fazer uma palestra lá, estragou o carro. Eu moro em Londrina, peguei um ônibus. Não sei porquê, como esses acasos, né, Sônia, que a palestra foi cair no dia de 6. Não é acaso. Senta uma senhora do meu lado, começa a conversar. Você vai em Cambé? Vou. Onde que você vai? Enfim, vou fazer a palestra lá. E ela começa a contar como ela foi beneficiada pelo seu Hugo. O seu esposo estava bebendo muito. Ela chegou um dia no portão, ela não era espírita, o seu Hugo ficava lá na frente, conversa. Então, o atendimento fraterno não é só dentro da casa espírita, né? Nós somos espíritas 24 horas por dia. Começa a conversar, o seu Hugo pega o nome, provavelmente para a reunião mediúnica, fazer a irradiação, falou que ia orar, que não era para ela se separar. E ela fala, já se passam 20 e tantos anos, e o que aconteceu? Magicamente, semanas depois que eu conversei com o seu Hugo, o meu esposo parou de beber. Então, olha só, a intercessão dos espíritos amigos. E assim também, como eu falei do Dr. José Antônio, quantas criaturas foram encaminhadas pelas palestras que ele fazia na região afora. Né? Em 55, Divaldo faz a primeira palestra no norte do Paraná, a convite de quem? Do seu Hugo. Aí ele fala o seguinte, olha, vamos ter que ter um jornal. Então, o Imortal também tem um capítulo importante. Antigamente eram periódicos, esse aqui é o primeiro, ó, que foi lançado. Então, antigamente era o jornal, hoje em dia é digital, não é? Nasceu de uma conversa com o Piscinin lá em 53. Ele falou o seguinte, nós já temos a evangelização, já temos aqui a creche, já temos o lar, já temos o albergue, temos as palestras no centro, mas falta alguma coisa para divulgar a doutrina espírita, mais amplitude. E então, em dezembro, começa a circular o Imortal, que vocês podem acessar hoje pela internet. E ele teve muita dificuldade para manter o jornal Imortal, sempre doações, mas sempre incentivo dos espíritos, que chegaram a mandar mensagem por Chico Xavier para ele, que ele continuasse, inclusive mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, para que ele continuasse firme na divulgação. Tanto é que Chico, uma curiosidade, certa feita, estava caminhando lá em São Paulo. E ele estava no carro, tinha uma mulher caminhando. Ele viu uma mulher, pediu para o carro parar, o táxi, provavelmente, parou, ele atravessou a rua, foi lá falar com a mulher, perguntando se conhecia o Hugo. Ela falou, sim, eu sou de Rolândia.
Aí ele falou, mande um recado para Hugo, que não encerre as atividades do imortal, para ele continuar, lembra as características do homem de bem? Na perseverança, na fé, na confiança. Outra curiosidade, claro que não tem tempo hábil para falar, né, dessa vida profícua de Hugo, mas em 95, 4 de novembro, fizeram uma caravana, a Caravana da Paz. Os amigos espíritas de Cambé, da região, foram até o Chico Xavier. E ele brinda a todos com um recado. Ele mandou um bilhetinho que estava escrito o seguinte: a gente ia, né? Quem foi no Chico só beijava a mão e saía, porque a fila era enorme. Ele manda um recado assim: aos 60 que estão na caravana, sintam-se por mim abraçados. Os esforços da caravana que se encontra muito bem acompanhada e orientada, Chico Xavier, por uma pessoa prudente, que traz consigo grande experiência e vivência na doutrina. Tem sido um mestre sincero e muito caridoso. Pode a caravana confiar no paizinho Hugo Gonçalves. Então, quem conviveu, né? Aí tem as fotos do Dr. José, eu tô aqui, após as palestras, a gente tomava o famoso cafezinho, que ia até madrugada as conversas, né? Quem teve a felicidade de ouvir essas narrações, as incursões psíquicas que seu Hugo fazia, aonde que ele ia e o que ele trazia para nós. Incursões psíquicas que ele fazia nos primórdios da segunda revelação, portanto, na época do Cristo. Qual a relação do seu Hugo com Jesus? Os grandes missionários falam quem teria sido seu Hugo, né? Essas excursões psíquicas que ele fazia como? Porque a gente também queria ir numa excursão dessas, né? Mas ele não tinha obstáculo. Ele tinha um raro passaporte obtido, dado pela alta espiritualidade, pelo critério do quê? Do merecimento. Então, certa feita, ele sempre fazia o evangelho com a família, e numa desses evangelhos ele fala de uma viagem que ele fez à região da Galileia, desdobramento. A narração emocionou a todos que ouviam ele durante o culto do evangelho. Ele falou de um cidadão de aparência extremamente serena, que dizia ser suave o seu fardo. E ele disse que o acompanhou a diversas curas, e ao crepúsculo ele viu iniciar um belíssimo e inesquecível discurso com a multidão. Ao pé da montanha, ele, Hugo, ouviu bem claro as palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos. E isso, então, dá origem, só um minutinho que vou pegar um outro livro, a essa outra obra que depois, se vocês quiserem ver, eu tenho aqui. Dr. Geraldo, ouvindo os relatos do seu Hugo desses desdobramentos, ele propõe escrever o livro Hugo Gonçalves, o homem que se lembra do sermão da montanha. E seu Hugo não queria de jeito nenhum, porque ele disse que na humildade dele, esse título era muito pretensioso. Então, após o lançamento desse livro, alguns amigos estudiosos e curiosos questionam quem teria sido ele à época do Cristo. Registra-se aqui que o prefácio do livro foi feito por Divaldo, e Divaldo diz o seguinte, aqui, depois vocês podem ler, está aqui no prefácio: Hugo é exemplo vivo de fé, de trabalho, é-me um modelo de espírita, conforme asseverou Allan Kardec, que luta para ser melhor hoje do que ontem, desenvolvendo com grande esforço para superar as más inclinações. Por isso tudo e por muito mais, disse Divaldo, agradeço profundamente ter conhecido Hugo e reconheço não possuir recursos intelectuais para traduzir os meus sentimentos de gratidão
e de respeito, conforme merecimento. Então, que Deus o abençoe. Isso é de junho de 2002. Não foi fácil, mas convencido, aí está o livro. E quem teria sido ele naquele tempo? Alguns dizem Nicodemos, outros dizem Zaqueu, outros dizem Lázaro, ou seria ele Simeão. Então vamos ver um dos relatos desses desdobramentos que ele fez. Regresso a Galiléia. Ele conta. Aliás, ele contou um pedacinho para mim antes de sair o livro também. Eu senti saudades. Jope, uma cidade simples, sem grandes atrativos. Linda, bem cuidada, leal, eu vi a figura humilde de um personagem que, após ter encontrado com Jesus, nunca mais esqueceu. O tempo passou, os séculos, as gerações se sucederam, mas o mestre continuou. Olha só, parece que falando baixinho, passados esses 20 séculos benditos do meu pai. E então, não precisou ser só Tomé para ver, né? A minha mensagem você orientará através do tempo que não interrompe a marcha. Deixei o meu pensamento voar, disse Hugo, sobre Jerusalém distante. No fundo de minha alma recordava Jesus, o Mestre crucificado, mas que já havia despertado em mim o entendimento e a coragem para prosseguir. Sorrindo agora, em espírito, não é? Em desdobramento, eu contemplava as águas cristalinas do lago de Cafarnaum, beijando carinhosamente a areia da praia, mais ao longe as águas azuladas, que se confundiam com o azul do céu. Entre as nuvens brancas, lavadas delicadamente. Então, ao entardecer, eu vi a silhueta do mestre, em profunda meditação. A noite chegara, mansamente envolvia a terra com seu manto negro, o sol debruçado na janela do poente se despedia cedo, e então eu vi a ternura nos olhos. Era Jesus que chegava. Até altas horas da noite, às vezes madrugada dentro, o mestre querido visitava as casas. E os moradores, onde havia o que? A dor e a miséria. Jesus não atendia só os que procuravam ele à luz do dia, mas ele também ia procurar os deserdados da sorte, que não tinham pão, ou que não tinham um agasalho ou um teto, um abrigo. Ele mesmo afirmou certa vez que veio para confundir os orgulhosos e levantar os oprimidos. Na pessoa de Pedro, eu vi visitar aquele que se encontrava no leito há 8 anos, com graves problemas de paralisia. Enéas. E Enéas fica jubiloso, conta Hugo, ao ver Pedro. E Pedro, então, beija a face de Enéas, que estava em lágrimas e sussurrando. Pedro olhou compassivo o corpo de Enéas, estendeu a mão ao passe, estendeu a mão em direção ao paralítico e disse: Jesus Cristo está aqui e fará a cura. Após alguns segundos, Pedro contemplou Enéas se movimentando e disse: levanta-te, Enéas, arrume a sua cama. Enéas, então, fito o olhar de Pedro, ensaiou os movimentos e levantou-se, postou-se aos pés de Pedro, chorando, logicamente, né, agradecendo, e então Pedro diz: agradeça a Jesus. Hoje com saudades, disse Hugo, fecho os olhos e contemplo as belezas do lago de Cafarnaum. Piso na areia, vejo o barco de Simão Pedro chegando, atracando o barco. Pedro dá a mão, ajuda Jesus. Ambos ali atravessam a praia, indo à direção da casa de Simão, um pouquinho distante da praia. E então, na casa de Simão, uma multidão aguardava a chegada do moço Nazareno.
E também carregavam um homem no lençol, um paralítico de nascença. Eu vi, disse seu Hugo, Jesus olhar para o paralítico, e eu ouvi quando ele disse: Natanael, bem Elias, levanta-te, caminha. Eu vi o paralítico se levantar e caminhar. Eu pude ver o mestre despedindo-se da multidão e subindo no monte no sol se apagar aos olhos nossos. Calma e serenamente, ele levantou os braços e falou, compondo o belíssimo sermão da montanha. Tudo isso Hugo presenciou. Bem-aventurados os que sofrem, que serão consolados. Já era noite, o Messias se despede da multidão, pega o barco para alcançar a praia. A partir daí, eu vi curada a filha de Jairo, a mulher hemorraíça. Eu vi e prosseguia. Jesus, recebido na casa de Zaqueu publicano, após estender as palavras aos presentes e à multidão. Eu vi a mulher considerada adúltera. Então, disse Hugo, nesse livro vocês podem ler isso, gostaria de dizer tudo o que vi e ouvi, mas é impossível para mim. Permita então, Jesus, que eu prossiga apenas seguindo as suas pegadas de luz. Eu peço para continuar. Então nós não temos dúvida nenhuma quanto à passagem de Hugo, como foi dito por Chico Xavier, nos albores da era cristã. Fato que foi comprovado por Chico Xavier, e ele comentava com algumas pessoas próximas. Mas a gente fica curioso perguntando quem teria sido Hugo Gonçalves. Para nós, podemos incluí-lo no quadro do homem de bem. Aqui, para vocês verem o nosso lar, uma homenagem que foi feita em vida, salão lotado. Os amigos, o seu Melo aqui, a Silene, nossa, não tem como mostrar o seu Eurípides já no plano espiritual. Aqui nós fizemos no nosso grupo, no nosso lar, a época de fluidoterapia, uma homenagem em vida. Era o mês de agosto, como ela era paizinha, a gente no mês dos pais homenageou e os amigos estiveram presentes. A doutora Jane fez a palestra falando da tarefa de Hugo, e Eurípides fez a palestra falando do homem Hugo, o homem e a missão. Foi uma dobradinha, né? O Eurípides aqui. As crianças o presentearam. Então é muito importante quando a gente pode homenagear as pessoas em vida, né? Ele sempre usava essa expressão, eita nós, essa foto aqui eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque aqui são as filhas do lar. Essa foi provavelmente uma das últimas fotos que ele tirou, porque ele tirou foto com todos, mas como nós estávamos no preparo na cozinha, nós somos os últimos, tanto é que logo após, dia 15, ele desencarnou. Então, teria muitos fatos para contar do seu Hugo. Uma coisa que me marcou muito foi quando, no nosso lar, centro mais ou menos lotado, assim como vocês viram aqui, o seu Hugo foi fazer uma palestra, nós buscamos em Cambé, ele estava lá na frente, a gente dirigiu o grupo, então é aquele movimento, vai na recepção, sobe, desce, o nosso lar tem 2 andares, chegou um homem, maltrapilho, sujo, embriagado, né, Luciano? E o povo do centro não queria deixar subir de jeito nenhum. A casa estava lotada. E aí me chamaram, eu estava para lá e para cá, na época eu dirigi o grupo. Me chamaram, que fazer, queria expulsar o homem, né, lá. Eu falei, gente, nós estamos numa casa espírita. E ele falou, eu preciso subir. Tá aqui, meu marido não vai deixar. Eu abracei o homem, fui andando assim no corredor. Ele chegou na frente, é mais ou menos como aqui, né, o nosso lar, o seu Hugo estava sentadinho lá na mesa. Ele chegou lá na frente. O seu Hugo pôs a mão. Nunca mais esqueci isso. Não falou nada, pôs a mão. Antes de começar a palestra. Aí ele disse para mim, homem santo de Deus, era isso que eu precisava, eu já posso ir embora. Não tomou passe, não assistiu a palestra, mas foi beneficiado, né? A gente falou muito das crianças, nessa reportagem da Visão Espírita que foi feita, passar um pedacinho no final para vocês, homenageando o seu Hugo ainda em vida. Quando eu fui dar a entrevista, perguntaram, conta um fato. Falei, que fato que eu vou contar? Tem tanta coisa para falar do seu Hugo. Aí eu falei o seguinte, que certa feita eu fui fazer uma palestra lá, estava me arrumando e o meu filho era pequenininho. Tinha o quê? Uns 5, 6 anos talvez.
não lembro, pequenininho. Onde você vai, mamãe? Eu vou lá no seu Hugo. Ah, eu quero ir junto. Aí eu falei, por que você quer ir junto? Aí, quando ele falou por quê, eu lembrei de algo que o seu Hugo tinha dito um tempo atrás para mim lá na mesa, quando a gente ficava conversando no final da palestra dos passes. Certa feita ele contou o seguinte, que as crianças do lar, depois da creche, uma vez ele foi dar um beijo numa criança na testa. E aí depois as outras crianças também queriam criança, é assim, né? E fazia fila, e ninguém entrava para a salinha se não tivesse o tal do beijo na testa. E eu, na minha ignorância, não percebi o alcance daquilo que ele estava me dizendo. Aí, tempo depois, quando meu filho diz, eu quero ir lá no seu Hugo porque eu quero um beijo na testa. Opa, na hora eu lembrei, falei, espera aí. Por que, meu filho, você quer um beijo na testa, né? Que o seu Hugo te deu um beijo na testa? Porque eu sinto o amor dele. Então a criança, os animaizinhos, a criança sentem a vibração. É muito pouco tempo para falar dessa vida profícua, o tempo corre. Nós vamos encerrar agora, vamos ver se vai funcionar aqui. Seria a finalização nessas homenagens que foi feito o seu... Muitas felicidades, muitos anos de vida. Queridos irmãos, abençoe-nos o Senhor, concedei-nos saúde e paz. O amor é o árbitro divino, que tudo finaliza, e o fato de Deus será honrado. A amizade é a filha direta da amor, que nos leva ao sentimento grandioso da família. Ao lado, as mensagens honoráveis, a renúncia até o caos. Nesse momento, quando, no dia 6 do mês de julho, do ano de 2013, você completa um centenário da existência da pessoa, pelo amor de Deus, e você distribuiu na terra como bênçãos de amizade, quase chegando ao holocausto, com a nossa inovidade na cruz. Aqueles que aprendemos a amar, não podemos silenciar nossa voz. Sempre seja o árbitro do nosso coração. O sentimento recordatório que nos dá. Desde quando, por volta de 1956, reencontramos a Terra. Desde aqueles dias imovitáveis, das nossas jornadas pelo norte, quando íamos dar a mensagem de Jesus às várias partes desse estado vivo da humanidade. Você, anjo guardião, não somente do lar de meninas, mas também de muitas vidas, a partir de cujo momento colocamos nós. E desde então, você somente cresceu como discípulo e novidade, o querido Carlos. Ele foi mestre do tutor, fazendo que você se transformasse em cruz e abençoado para cima de algumas gerações e algumas sábias da grande família de Deus. Emocionado, rico de sentimentos de gratidão, desejo expressar em nome de todos os alunos que receberam suas bênçãos o reconhecimento profundo pela vida missionária e apostólica de Deus e de Deus e dos gestores educados. Na vida da sua família biológica, sendo pai, mas da família universal, você se transformou no verdadeiro líder, no exemplo. E que só você hoje que você vai estudando. E que a sua experiência sendo sirva-nos de maneira para nós vai recuperar, aprendermos a errar na saúde. Nossos pais,
Os parabéns do seu velho amigo, irmão e senhor, e de todos aqueles que tiveram a vez de sua fé e da sua educação. Felicidades. Aí está o exemplo que a gente trouxe de alguém que morou tão pertinho e que mora ainda no nosso coração, homenageando nesse 6 de outubro, Hugo Gonçalves, um homem de bem. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.